Eu muito me honro de receber o senhor aqui nesta noite. Eu congreguei com ele, acredito que quase um ano, ali no Barreto. Trocou o nome, né, da igreja, não é mais Comunhão com Deus, agora é União com Deus, né? União com Deus. E quando eu estava congregando com ele, eu estava passando um período difícil da minha vida, bem tribuloso mesmo, e ele estava sempre ali do meu lado, sentava comigo, nós estávamos reformando a igreja, nós estávamos fazendo uma decoração no teto, e nas horas vagas nós sentávamos ali, e Deus usava ele sem que ele soubesse, para estar aliviando o meu coração com suas palavras. Ele também contou a história dele, e eu conheci ele ainda como novo convertido, estava chegando para o Evangelho, e hoje ele é pastor, teve uma transformação muito grande. Eu me honro por ver você aqui, fico honrado por te convidar e agradeço você por atender o nosso convite, tá bom? Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá, igreja, vamos orar pelo pregador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, diante do teu altar, meu Deus, o teu filho, para o teu servo, que há de ministrar, meu Deus, a tua santa palavra, Senhor, para a tua igreja nesta noite. Senhor, que esta palavra, Senhor, ela seja como semente lançada em boa terra, que no tempo propício e oportuno, Senhor, ela cresce, Senhor, e produz os seus frutos, ó Pai. Fruto esse, Senhor, que traz alimento, que traz vitaminas, proteínas, Senhor, para o nosso fortalecimento e crescimento. Meu Deus, isso numa seara espiritual. Fruto esse, Senhor, que possa nos trazer, meu Deus, aleluia, arrependimento, nos possa trazer fé, nos possa trazer mansidão, paz. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra ela venha de encontro a cada coração aqui nesta noite e produza, Senhor, o resultado pelo qual será enviada para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Está parado? Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, por gentileza, quem trouxe sua Bíblia, abra comigo o livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo 15. Glória. Quero louvar a Deus pela alegria de poder conhecer parte do rebanho que irá morar no céu. Glórias a Deus. Meus irmãos, coisa linda é poder saber que Deus ele continua dando estratégia para o teu povo. Eu fico muito feliz e arde o meu coração quando eu vejo aqui um jovem junto de outros jovens podendo testemunhar que Deus tem dado vitória, que Deus tem feito acontecer coisas extraordinárias através daquilo que Ele tem proposto para aqueles que de fato se dispõem a servirem a Cristo. Graças a Deus que Jesus continua dando estratégia. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor continue capacitando a cada dia mais, estruturando e dando condições para que esse ministério continue crescendo, continue desenvolvendo, porque à medida que o ministério cresce, se desenvolve, pessoas também, eles crescem e desenvolvem. Assim como um dia o pastor testemunhou, eu cheguei novo convertido e Deus tem trabalhado, e pela misericórdia dele, coisas têm acontecido e o nome do Senhor tem sido glorificado. Quero louvar a Deus pelo pastor Marquinhos, uma honra quando eu recebi o convite de poder estar aqui. Estou grato a Deus por mais uma oportunidade. Amém, irmãos? Vamos ler aqui o livro do Êxodo, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Vamos ler do versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos.
Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Poder se assentar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, é bem verdade que nós estamos nesse momento diante de um ambiente onde há pessoas que estão reunidas aqui. Não foi em vão que nós nos reunimos aqui nessa noite. Não foi em vão que cada um se dispôs a sair da sua casa e se conduzir até este estabelecimento. Há uma coisa que nos une, há um mesmo propósito que une a igreja do Senhor, e não há outra razão para estarmos aqui se não fosse a presença bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Glória. Então é importante nós se atentarmos para a importância da presença de Deus, a presença de Jesus, porque há momentos que nós nos afadigamos e nos ansiamos e buscamos muitas coisas, e aí mediante essa busca, o desgaste, o cansaço, há o esforço empregado naquilo que você ou que nós temos buscado para as nossas vidas, muitas das vezes nós negligenciamos aquilo que é essencial para nossas vidas, que é a presença do Senhor. Eu confesso, irmãos, eu hoje estive durante o dia em casa, graças a Deus, orando a Deus, meditando, relutando, pedindo uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com os irmãos. E eu confesso que, pela bondade e misericórdia, o Senhor tem dado algumas mensagens, mas hoje foi difícil. Hoje o Senhor, com base naquilo que eu já tenho estudado, preparado, o Senhor me fez chegar até aqui para entender o que Ele queria compartilhar conosco. E eu fico feliz por isso, porque Deus, Ele é o Deus que nos surpreende, é o Deus que, no momento quando você pensa que você pode alguma coisa, Ele te mostra que você não pode nada. É verdade, Deus. Da mesma forma, quando você pensa que você não pode, Ele vai lá e te faz capaz, porque Ele é Deus. Aleluia. E todavia somos dependentes dEle. Se não é por Ele, nós não estaríamos aqui. Verdade. Graças a Deus por isso. E mediante o texto a qual nós fizemos menção, eu gosto sempre de lembrar, porque a Bíblia diz que Deus, Ele, no princípio, Ele criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus criou os homens, e Deus estabeleceu um relacionamento. Deus tem um propósito para a humanidade, mas nós vamos ver que com o passar do tempo, algumas coisas vão acontecer, e aquilo que é propósito de Deus vai sofrer algumas alterações, porque nós sabemos que quando Deus cria o homem, Ele forma o homem, Ele sopra o Espírito dEle naquele ser que Ele criou. E agora a Bíblia diz que todos os dias Deus, Ele vai, e no jardim Ele tem um relacionamento, Ele dialoga. Todos os dias Deus, Ele ia para o culto, e o homem também ia para o culto. Deus vinha receber o culto de Adão, mas nós sabemos que mediante uma interferência que não foi da parte de Deus, agora esse processo, esse cotidiano vai ser alterado. E agora aquele homem que tinha contato com Deus, que vivia com Deus, que todo o tempo tinha o acesso direto à pessoa de Deus, vai ser surpreendido. E nós sabemos que quando Deus, Ele, naquele dia em que Ele vem até o ambiente, o lugar do culto, e Ele não vai encontrar aquele que diariamente estava no ambiente do culto, que
ofertava o seu culto, que entregava o seu culto a Deus, Deus vai lançar uma questão. E Deus vai perguntar: Adão, onde estás? E a Bíblia diz que Adão, ele vai, de alguma forma, tentar transferir ali a responsabilidade que era dele. E à medida que ele transfere a sua responsabilidade, a Bíblia diz que agora também a mulher vai transferir a sua responsabilidade. Interessante que quando Deus se dirige a Adão, Deus pergunta para Adão: onde estás? Porque Deus, ele é misericordioso. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer do Senhor é que o ímpio se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Aleluia. E aí Deus chega até Adão e pergunta: onde está? Eu posso imaginar que ali Deus estava dando uma oportunidade para que Adão pudesse de alguma forma se arrepender e buscar da parte de Deus o perdão naquele momento. Mas a Bíblia diz que quando Adão tinha que se responsabilizar pelas suas decisões, ele optou por transferir a mesma. E da mesma forma, a mulher também, no momento em que é questionada, ela também transfere a sua responsabilidade. Mas é interessante que com Adão Deus pergunta, com Adão Deus dialoga, com a sua esposa Deus também vai agir da mesma forma, não vai agir diferente. Mas é interessante que quando a mulher transfere a responsabilidade para a serpente, Deus não conversa com a serpente. Deus não tem diálogo com a serpente. Luz e trevas não tem diálogo. Aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente quando Deus se dirige até a serpente é para sentenciá-la. Ou seja, com ela não tem conversa, com ela não tem oportunidade, para ela não tem oportunidade. Ou seja, pedra de tropeço na vida de homem e mulher de Deus, Deus não tem conversa com quem é pedra de tropeço. Aleluia, diante da vida do homem e da mulher de Deus. Deus dá oportunidade para quem é homem de Deus. Deus dá oportunidade para quem é mulher de Deus. Ainda que por alguma razão tenha se afastado, tenha caído, tenha se desviado dos caminhos, Deus é gracioso. E se nós estamos respirando, é porque Ele ainda dá oportunidade para nós. Mas Deus não tem negócio com pedra de tropeço. Será que você pode adorar Jesus por isso? Deus não tem negócio com pedra de tropeço. Aleluia. E é interessante que agora as consequências mediante o acontecimento, a tragédia que se deu, nós vamos perceber que Deus ele não se alegrou com isso. Deus não tem prazer na morte das pessoas. Deus não tem prazer que os homens morram ou sofram. Deus tem prazer que as pessoas se arrependam do mal que cometeu. E aí nós vamos ver que Deus, ele, de uma certa forma, ele vai demonstrar que ele não ficou feliz com o que aconteceu. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos ver que Deus, ele vai em todo o tempo mostrar que ele tem um propósito ainda com o homem. Ele tem um propósito ainda com a humanidade. E aí nós vamos ver que Deus, a todo momento, ele vai buscar a reconciliação. Ele vai buscar resgatar o homem para aquele mesmo ambiente que um dia o homem fez parte. E aí nós vamos ver que Deus, ele, em um dado momento, ele vai chamar o homem por nome de Noé. E através de Noé, Deus vai fazer ali também um pacto, porque Deus não tem prazer que os homens morram. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer que as pessoas se arrependam e se voltem para o Senhor. A Bíblia diz que a terra estava toda contaminada pelo pecado. As práticas dos homens na terra subiam a Deus como odor às narinas de Deus. Deus olhou para a terra e falou: vou destruir tudo. Só que a Bíblia diz que havia um homem, Deus se agraciou desse homem e Deus optou por manter o pacto. Ou seja, Deus não abriu mão de mim. Aleluia. Deus também não abriu mão de você. Deus poderia ter mandado fulminar toda
certo. Verdade. E Deus não estaria em falta. Verdade. Deus não estaria sendo ali injusto ou desonesto. Deus tinha a opção de simplesmente acabar com tudo e estava tudo certo. Mas a Bíblia diz que Deus optou por dar mais uma oportunidade para mim e para você. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus. Glória a Deus. até aqui talvez, em alguns momentos, você pode ter pensado que não dava mais, que não tinha mais jeito, que não tinha mais medo, ou condições de se voltar a Deus, ou de colocar de volta as coisas no seu devido lugar. Mas Deus nos traz aqui hoje para poder falar para você isso. Oh glória! Glória a Deus. Ainda há oportunidade, ainda dá tempo. Deus, Ele não desistiu de mim e Ele não desistiu de você. Deus, Ele não abriu mão de nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque Deus, por meio da sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos concede a sua graça nessa noite de hoje. Ele nos concede a sua presença nessa noite de hoje. Será que você pode agradecer a Jesus pelo fôlego de vida que Ele tem te dado nessa noite de hoje? Será que você pode ser grato a Deus pelo cuidado, pela maneira que Ele te permitiu chegar aqui hoje? Aí talvez você entrou por essas portas lamentando-se, reclamando, murmurando, porque talvez algo que você intentou fazer não deu certo. Mas fica tranquilo, glória, porque nós temos mais do que razões para poder adorar Jesus, para poder ser grato a Ele. Verdade, Deus. E tem mais, Deus não tem negócio com pessoas ingratas. Verdade. Deus não tem negócio com pessoa ingrata, não, irmãos. Verdade. Ô glória. Agora, quando você é grato a Deus, e aí você está vivendo um cenário onde o recurso que você tem não é suficiente para poder atender a sua necessidade. Talvez uma necessidade pessoal, talvez uma necessidade particular, talvez uma necessidade familiar, talvez uma necessidade coletiva, uma necessidade da igreja. Talvez o recurso que você tem não é suficiente aos seus olhos. Mas olha só o poder da gratidão, quando você percebe que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do cenário difícil, você ainda consegue encontrar razões para ser grato a Deus. Olha só o que Deus faz. Quem lembra quando Jesus estava no deserto? E tinha milhares de pessoas ali, e aí o horário se avançou, estava escurecendo, eles estavam no deserto. Alguém olha para a gente: Senhor, despede o povo porque o horário se avança, nós estamos no deserto e não tem comida, não tem pão para alimentar o povo. Aí Jesus vai dizer: dá de comer para eles. Oh glória! Alguém vai chegar até Jesus e vai falar: tem um menino que tem 5 pães e tem 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus pega aqueles pães, pega aquele peixe. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz, Jesus agradece a Deus pelo mínimo. Só que o mínimo, quando você consegue ser grato a Jesus pelo mínimo que Ele tem proporcionado para você, Jesus é poderoso para fazer o mínimo se tornar o suficiente para atender a sua necessidade, para atender a necessidade dentro da tua casa, no teu ministério, na tua família, na sua saúde. Deus é poderoso. Deus, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. E olha que coisa linda: o mínimo com Jesus é suficiente para atender a sua necessidade, e Jesus ainda vai sobrar para poder ser investido em outras áreas. Agora, esse é o Jesus que nós estamos servindo aqui hoje, irmãos. Esse é o Jesus que nós estamos servindo aqui hoje. E é interessante que a gente vai perceber que Deus, Ele podia simplesmente acabar ali naquele momento com os homens e estaria tudo certo. Oh glórias!
Jesus, ele é gracioso. Olha para cá em nome de Jesus. Jesus, ele é gracioso. Jesus, ele é misericordioso. E nós vamos ver que a partir de Noé, Deus vai estabelecer uma nova aliança com Abraão. E Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Deus faz algumas promessas para Abraão. Mas dentre essas, Deus, ele falou que através de Abraão, a terra, ou seja, todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. A Bíblia diz que Deus, ele vai estender essa promessa até os dias em que nós vemos aqui, nós lemos que Deus vai levantar agora um homem, e de uma certa forma Deus vai começar agora a colocar em prática aquilo que é o propósito dele desde a época do jardim. Porque Deus, quando cria o homem, Deus não cria o homem para poder estar longe dele. Deus não criou o homem para viver distante, afastado, longe da presença de Deus. Mas Deus, quando cria Adão, Deus cria para poder estar junto, para poder estar nele e ter ali aquele relacionamento sincero, honesto. Só que nós sabemos que por conta de alguma circunstância esse relacionamento foi interrompido. E agora nós percebemos que Deus vai começar agora, com o passar do tempo, usando dos seus meios, a resgatar novamente aquele ambiente. Deus começa agora a restabelecer aquele propósito desde o princípio, porque nós sabemos que o nosso irmão Jó vai dizer que ele escreve, bem sei eu, que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Por mais que as circunstâncias tentam interferir naquilo que é um propósito de Deus, Deus é soberano. E os pensamentos dele, os propósitos dele não podem ser impedidos. Oh, glória, a crise não pode impedir o propósito de Deus na sua vida. A enfermidade não pode impedir o propósito de Deus na tua vida. O homem não pode impedir o propósito de Deus na tua vida. E o inferno também não pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Deus, ele agora, quando ele vai chamar Moisés, nós vamos ver que Deus ele tá mostrando o tempo todo que o objetivo dele é estar junto de nós, é nos trazer de volta para perto, é nos resgatar. Eu ouvi aqui que os irmãos se reúnem em grupos, e através desse grupo Deus dá estratégia, e de uma certa forma as pessoas que estão afastadas vão sendo alcançadas, e ao invés de permanecerem longe, vão sendo de volta tragas para perto. Esse é o propósito de Deus. Um dia nós também estávamos longe, mas o Senhor, pela sua bondade e infinita misericórdia, também nos resgatou de lá e nos trouxe para perto. E o propósito dele é esse: é nos preservar nesse estado, junto, próximo, envolvido, conectado, vivos no Senhor. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. E é interessante quando chega em Moisés, e em um dado momento Deus ele se irou, e ele também ali decide exterminar aquela promessa que ele havia feito para Abraão, destruindo o povo. E em Moisés ele falou: não, em você eu faço todo o povo. E aí, só que interessante que Moisés vai analisar a proposta, e aí, oh glória, Moisés sabe dialogar com o Senhor. Ele vai dizer: Senhor, mas esse povo é o povo de Abraão, é o povo de Isaac, e é o povo também de Jacó. Ou seja, ao invés de Moisés naquele momento se utilizar da oportunidade para poder receber de Deus
algo que naquele momento não pertencia a ele preferiu permanecer na posição, oh glória, esperar a sua vez, sem precisar que outras pessoas fossem prejudicadas, para que o desejo dele ou a ambição dele fosse alcançada. Oh glória. A gente aprende muito com Moisés. Moisés, ele vai nos ensinar que, independente da correria do nosso dia a dia, a presença de Deus, ela é essencial em nossas vidas. Ela é fundamental, porque o segredo do ser humano não é como ficar rico em 1 ano ou em 2 anos, ou ser bem sucedido profissionalmente. O segredo do ser humano é estar vivo em Jesus. Jesus um dia disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que aí sim vocês serão bem sucedidos. Oh glória. Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. É possível alguém estar nele e não dar fruto, e ele falou que se alguém estiver nele e não der fruto, ele corta e joga fora. Mas aquele que está em Jesus, e esse dá fruto, ele poda para que continue dando mais frutos. Então nós percebemos ao longo de toda a Bíblia que a proposta do Senhor para conosco é essa, é nos ter por perto, e é estar perto de nós. E aí, só que nós vamos ver que ao longo da história, muitas pessoas rejeitaram a proposta de Deus. É verdade. Muitas pessoas desprezaram a proposta de Deus. Nós vamos ver que muitos homens e mulheres, quando tinham a opção de serem fiel e permanecerem com o Senhor, eles optaram por serem infiéis, acreditando que o momento é melhor do que o propósito que Deus tem para nós. E aí nós vamos ver que Moisés, ele nos dá uma lição, porque ele tinha condições aqui de utilizar de um bem, um benefício, ou talvez uma ostentação, uma fama, quando na verdade, para ele alcançar o que ele poderia alcançar naquele momento, ia acabar prejudicando a promessa que Deus fez para Abraão. Oh glória! Mas graças a Deus que Moisés é um homem que Deus olhou e Deus viu: esse aí tem o meu caráter. E aí ele optou por poder esperar o tempo dele. E nós vamos ver que quando Moisés ele toma essa decisão e ele começa agora a conversar com o Senhor, e agora Deus, ele atende a oração de Moisés. Moisés intercede por um povo murmurador, um povo ingrato, um povo que não sabe ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito por eles. É dessa maneira, gente. A Bíblia diz que Deus agora ele vai começar agora a dialogar com Moisés, e Moisés vai interceder pelo povo. E nós vamos ver que quando Moisés começa a interceder, Deus ele fala: não, tudo bem, eu entendi e vamos seguir adiante, porém eu vou mandar o meu anjo com você. Aleluia. Oh glória. Oh, nós vamos seguir, mas eu vou enviar o meu anjo. Glória a Deus. Oh glória. Aleluia. Só que graças a Deus que Moisés ele tem a mente de Cristo. E aí ele vai entender o tamanho da importância que a presença de Deus tem nas nossas vidas. E quando ele poderia se utilizar ali naquele momento do benefício que o momento estava propondo para ele, ele optou por esperar o tempo de Deus. E aí a Bíblia diz que Moisés vai questionar e ele vai expressar para o Senhor agora
algo que eu imagino que no céu Deus, desde a eternidade, a partir da queda do homem, Ele projetando, Ele analisando tudo, Ele imaginando o momento em que Deus, a partir do momento que agora começa a colocar em prática o plano para resgatar o homem, para redimir o homem, para poder restabelecer o contato, o relacionamento, e muitas pessoas desprezando isso. E aí chega um momento que Deus, olhando assim na eternidade, aí quando Ele se depara, Ele vê Moisés. E aí Moisés poderia ser mais um que também, tomado pelo cansaço de liderar um povo rebelde, pelo cansaço, desgaste de liderar um povo que eu não sei como que conseguia desenvolver tamanha incredulidade, vendo tudo que Deus estava fazendo. É verdade, Deus. Oh glória! Deus maravilhoso. Moisés olha para aquele momento, para aquela realidade, e eu imagino Deus olhando, porque há toda uma projeção para esse momento. Há toda uma projeção nós sabemos que Deus é soberano, e o propósito de Deus não pode ser interrompido por ninguém. Verdade. E aí o que vai acontecer? Deus, ele vendo na eternidade o momento que Moisés vai olhar e vai falar: oh glória, não, eu vou mandar um anjo. Não, que negócio é esse de anjo? Oh glória, o combinado não tinha anjo no combinado. E aí eu imagino o coração de Deus olhando para Moisés, se regozijando na atitude de Moisés, porque é assim, há momentos